Então, ao longo da campanha, que durou 8 meses, nós conversamos com as pessoas, né, ver as necessidades, as principais reclamações, e a saúde pública, disparado em primeiro lugar, foi a principal reclamação da população, né, atingindo principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Nós, desde o primeiro minuto, do primeiro dia de governo, vamos trabalhar para oferecer para São José uma saúde digna. E na nossa proposta da UBS Resolve, onde a gente quer mudar a forma de atendimento na UBS. Aí nós vamos implementar protocolos, já estamos conversando com a Associação Paulista de Medicina, Conselho Regional de Medicina, para nos ajudar a transformar São José, sim, numa cidade modelo na área de saúde. E para isso a gente precisa trabalhar duro desde o primeiro dia. Isso não significa que os problemas estarão resolvidos no primeiro dia, né? Mas o empenho, sim, nós vamos colocar a estrutura da prefeitura para poder oferecer essa saúde digna. A UBS Resolve para marcar consultas com a agenda aberta qualquer dia, poder atender pequenas urgências, uma dor de garganta, seu filho com uma dor de ouvido, atender na UBS, cuidar da saúde da mulher já na UBS, né? Onde exista um acompanhamento, fazer também dentro da UBS os exames laboratoriais na parte da manhã, levar para a UBS para evitar que as pessoas se desloquem. E claro que isso, dentro disso também está prevista a contratação de médicos, para que a gente possa atender da forma que a gente desenha essa nova UBS. Nós já visitamos UBS que funcionam dessa forma e sabemos que é possível implementar. É um processo que vai ir caminhando ao longo do governo. Nós devemos iniciar com 2 unidades pilotos e ali sim testar todo o resultado do trabalho para levar então o projeto para todas as UBS da cidade dentro dos 4 anos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir oferecer uma saúde digna para a população de São José dos Campos. Vamos evoluir muito o serviço naquilo que a cidade tem hoje. Já se gasta 600 milhões de reais na saúde. Se pode fazer muito mais com esse dinheiro. Claro, para tranquilizar as mulheres. Hoje, o que eles chamam de hospital, na verdade, é um ambulatório. Retirou-se os serviços de um local e levou para outro. Esses serviços vão continuar no mesmo espaço. Mas eu digo que aquilo é um ambulatório porque é o que é de fato. Um hospital tem que ter internação, tem que ter sala cirúrgica, tem que ter leitos. Ali não existe nada disso. O que existe é uma licitação, que inclusive recentemente agora foi condenada pelo Tribunal de Contas, ali a gente tinha erros insanáveis, ou seja, vai ter que começar uma nova licitação, aí sim para a construção do Hospital da Mulher. Isso eu sou contra. Eu acho que a estrutura que nós temos hoje, né, é suficiente para atender a mulher. Quando eu falo a estrutura, este ambulatório, mais as UBSs fazendo atenção básica e os hospitais filantrópicos para fazer sim as cirurgias e o atendimento, que são Antoninho da Rocha Magno, Pio 12, Santa Casa, que vão nos ajudar a atender as mulheres na questão de cirurgias e internações. Já na parte ambulatorial, primeiro o atendimento na UBS, atenção básica, depois o encaminhamento, sim, para outras entidades e para o próprio ambulatório da mulher, que é o que existe hoje, naquele prédio que era uma ADC da Urban, e nós não pretendemos construir o Hospital da Mulher, que seria gasto 90 milhões de reais. A gente quer com esse dinheiro levar isso para os serviços, para atender a mulher, e não para colocar tijolo, mais um tijolo sobre tijolo ou uma grande inauguração. Esse é o caminho que nós vamos fazer. A segurança a gente tem que pensar como prevenção e ação. Prevenção é atividades para os jovens, atividades esportivas e culturais nos bairros. Tirar os jovens do mau caminho, aqueles que estão, e trazer para o bom caminho. Ação Juventude, a Conexão Juventude, são projetos para a juventude, para a gente atrair os jovens para ser o protagonista. Esse é um ponto. E a ação em si, que é ampliar o número de câmeras. A atual administração não implementou nenhuma câmera sequer, nós vamos levar para 700 câmeras, hoje são 500, ou seja, serão uma câmera para cada 1.000 habitantes. Além disso, reforçar a iluminação pública. Hoje a prefeitura que é responsável pela iluminação pública, então investir em reforçar a iluminação pública, retomar a atividade delegada, contratar policiais nas suas horas de folga, para aumentar o efetivo da polícia nas ruas, que é o que a população precisa, equipar a guarda municipal, que lamentavelmente foi sucateada nos últimos anos, uma nova sede para a guarda e o Centro de Operações de Inteligência, onde a gente vai integrar as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Cada vez mais a gente tem que juntar esforços para conseguir um resultado. Vamos fazer isso e eu pessoalmente, mensalmente, vou acompanhar os índices juntos com os delegados responsáveis, com a coronel da Polícia Militar, para que a gente possa ver como está caminhando as ações de todo mundo. Integrar esses serviços de uma forma simples, efetiva, eu tenho certeza que a gente consegue melhorar os índices. A educação. Nós precisamos
retomar com o empreendedorismo nas escolas, o empreendedorismo 2.0, o projeto Decolar, que eu chamo de Novo Decolar, o programa de lideranças do futuro que a gente vai implementar, transformar a escola no centro do bairro, atrair as pessoas para atividades nas escolas, compartilhar esses recursos, e a escola interativa tem algumas iniciativas muito boas dentro da escola interativa, mas lamentavelmente ela não deu o resultado que se esperava. Porque o IDEB, no ano de 2013 e agora no ano de 2015, caiu o IDEB em relação às metas, né? O IDEB dos anos finais do ensino fundamental está abaixo da meta, pela primeira vez na história de São José. A gente precisa trabalhar para voltar esse IDEB para a meta, né? Continuar a fazer com que ele cresça para que ele chegue à meta de novo, assim como era no nosso governo. A escola interativa é uma ferramenta, se gastou 100 milhões de reais com a implantação, nós vamos aproveitar a escola interativa, mas vamos capacitar melhor os professores e utilizar aquilo que funciona da escola interativa. Tem muita coisa que foi implementada e lamentavelmente hoje não funciona, como por exemplo o software que faz a comunicação entre os tablets e a central do professor. Então nós vamos melhorar a escola interativa, implementar. Aí você tem a questão dos tablets, que hoje já pouco se utiliza, né? E com o tempo eles vão perdendo na tecnologia, tudo vai vencendo muito rapidamente, né? Então essa ferramenta de tecnologia das escolas é uma ferramenta importante, deve ser aproveitada, será aproveitada, mas a gente quer focar na educação, no resultado pedagógico, ou seja, fazer com que as crianças aprendam mais. São 20 mil postos de trabalho perdidos nos últimos 3 anos e meio. 20 mil famílias que deixaram de ter sua principal renda. A crise é nacional, mas a cidade podia ter feito a lição de casa. O que não aconteceu. Se você olhar para Jundiaí, Campinas, Pindamonhangaba, sofreram com a crise? Sofreram, mas muito menos do que São José dos Campos, né? Proporcionalmente, inclusive. O que a gente tem que fazer é colocar uma lei de incentivo, que nós deixamos um projeto de lei em 2012 na prática para atrair indústrias, atrair empresas para cá com benefícios fiscais, também flexibilizar a implantação de condomínios industriais e de serviços para poder atrair, facilitar a implantação desses condomínios, desburocratizar, também fazer com que a abertura das empresas aconteça no menor prazo possível. Cidade onde tiver o menor prazo, nós vamos lá e vamos trazer para São José. Não tem por que São José também não ter isso. E, por fim, é importante alterações pontuais na lei de zoneamento. Vamos aguardar agora a aprovação da lei que está na Câmara, enviada pelo prefeito atual. Se não for aprovada, nós vamos fazer o plano diretor e uma nova lei de zoneamento para a cidade, né? Em consonância com o que a cidade quer, com respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida. Então, e por fim ainda, o prefeito tem que ser o protagonista nesse caso. Eu tenho que relembrar meus tempos de vendedor, colocar a pastinha debaixo do braço, no bom sentido, e vender São José dos Campos com as qualidades que São José tem, né? Nós temos gente qualificada para trabalhar, estamos entre São Paulo e Rio, e agora com a obra do governo do estado, temos a ligação facilitada com o Porto de São Sebastião. Essa obra deve ficar pronta em breve. Vamos ser uma cidade também com 98% de esgoto e água tratada, né? O que nos diferencia de muitas cidades e vai atrair com certeza indústrias no futuro. Foi bom você ter colocado a questão do sindicato, que é um dos pontos também que eu falo que eu considero muito importante na questão de geração de emprego e renda. A política dos sindicatos metalúrgicos dos últimos anos foi uma política partidária e não uma política sindical. Isso prejudicou muito a cidade. Além de deixar de atrair muitas empresas, nós perdemos muitos postos de trabalho em São José por conta dessa política equivocada. O que a gente tem que fazer, e eu como prefeito, usar o meu poder político para mobilizar a sociedade e as empresas, para a gente oferecer uma alternativa para o sindicato. Não existe uma relação direta entre prefeitura e sindicato. A relação que existe é entre o sindicato e as indústrias, e as empresas, né, que contratam seus funcionários. Mas o prefeito pode também liderar esse processo de se juntar à sociedade, às indústrias interessadas e aos próprios trabalhadores e juntos apresentarmos uma solução, uma opção sindical diferente na cidade que possa fazer com que exista mais diálogo entre a indústria, entre o empregado e o empregador. A cidade travou, né? A gente viu a implantação de alguns corredores, se falou em ciclovia, né? E a cidade travou. Uma coisa que eu quero deixar claro é que parece que o PT inventou a ciclovia, né? Na verdade, em São José dos Campos, em 2012, nós éramos a terceira cidade com o maior número de ciclovias do Brasil. Era Rio de Janeiro, Sorocaba e São José dos Campos.
O que aconteceu é que houve uma implantação de ciclovias polêmicas ao longo do governo, né? Então, é o que a gente não vai fazer, porque tem que planejar bem a implantação das ciclovias também. Na questão do trânsito, as faixas de ônibus nós vamos liberar fora do horário de pico, para qualquer pessoa poder transitar, qualquer tipo de veículo. A da Avenida dos Astronautas nós vamos acabar com aquela faixa exclusiva da Avenida dos Astronautas. Conversei com usuários de ônibus, eles mesmos defendem que acabe. Ela tem beneficiado mais os fretados do que os próprios usuários do transporte coletivo, né? No caso específico do ônibus, do transporte público, né? Então nós vamos fazer isso, vamos criar onda verde, né? Operação de trânsito, está faltando operação, às vezes uma faixa reversível, coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, primeiro ponto. E continuar colocando em prática o plano que existia viário da cidade. Aí nós estamos falando da Via Cambuí, a Via Banhado, infelizmente, foi retirada do dinheiro do BID dela, e a gente tem que ver a possibilidade de implementar de novo, colocar de volta no BID para poder executar a Via Banhado, o novo acesso da Urbanova, o túnel onde é a rotatória do gás na região leste, muito importante, a continuação da Via Oeste que a gente tem que entregar, o próprio viaduto da Maria Peregrina, né? A ponte Maria Peregrina, que também se iniciou. O BRT é um processo que nós estamos de olho, é um projeto de 800 milhões de reais, né? A gente está de olho nesse processo, como ele vai andar, né? Porque eu acho que é muito dinheiro para um fim de governo se comprometer, né? Mas nós estamos de olho, acompanhando as etapas, e o BRT pode também complementar o transporte. Mas, na verdade, existe uma concessão vigente, que só vai terminar em 2020. Então a gente tem que tomar cuidado, qualquer tipo de nova licitação relacionada ao transporte público tem que incluir essa questão da concessão, né? Senão você estaria deixando de cumprir o contrato de concessão, que dá exclusividade às 3 empresas que hoje atuam. Se você colocar um BRT agora, você tem esse problema, a não ser que você consiga colocar o BRT já inserido dentro desse processo da concessão. Então a gente tem que tomar cuidado, nós estamos de olho nisso para ver se isso vai acontecer da maneira correta. Aí sim, a partir de 2020, o novo edital de licitação para o transporte público pode inclusive incluir o BRT, até mesmo parte dele como contrapartida. 19 mil viagens foram cortadas do atual governo. Nós precisamos, em algumas regiões da cidade, reforçar o número de viagens para a população. Eu tive a oportunidade ao longo da pré-campanha e campanha de andar bastante de ônibus, vi algumas linhas que precisam de fato de reforço, então nós vamos fazer esse reforço, mas nós vamos dar informação para a população. Se a gente der informação nos principais pontos do horário que o ônibus vai chegar, através da internet, através do celular, a gente vai facilitar o uso, talvez até otimizar esse uso pela própria população. Aconteceu um caso comigo, por exemplo, eu peguei um ônibus, estava super lotado, indo para a região do Putim. Mas logo atrás de mim tinha um outro ônibus que tinha encavalado os dois vazios. Eu só fiquei sabendo porque dentro do ônibus a pessoa começou um zoom, acho que tem outro ônibus atrás, e as pessoas começaram a descer, né? Se você tem essa informação na palma da sua mão, com o celular, ou no próprio ponto, você deixa aquele passar e pega logo o seguinte, que daqui a 1 minuto vai passar. Então você pode acompanhar as viagens, o que vai facilitar a operação e acho que traz também um bom resultado. Então, pontualmente, implementar em algumas regiões da cidade, utilizar também a questão das vans para fazer um transporte complementar, né? Redesenhar isso junto com os alternativos que já existem. Tudo isso vai contribuir para o transporte coletivo e para uma solução para o trânsito da cidade. Nós vamos trabalhar nisso. O prefeito já me ligou, tá? Ele me ligou, colocou realmente a intenção de fazer um processo de transição, diz que nesse momento a equipe está um pouco ocupada com a questão eleitoral, que mais adiante vai fazer um novo contato para se iniciar de fato esse processo de transição. Nós estamos determinando aqui uma equipe que vai acompanhar esse processo de transição, citou a transição que houve na época do governo Cury para o PT como um bom exemplo de transição, o próprio prefeito citou, e que ele pretende fazer nos mesmos moldes. Então nós estamos aguardando agora um novo contato, o Marcos Aurélio será o responsável lá da parte do governo atual, e nós estamos definindo a nossa equipe para então ir aguardando o novo contato para que a gente efetivamente tenha uma data onde esses trabalhos irão começar, né? Nós já estamos trabalhando bastante aqui, mas precisamos, obviamente, dessas informações e dados para que a gente continue esse trabalho, né? Espero que tudo ocorra com a maior transparência possível, né, e maior agilidade possível. E os secretários, nosso plano é reduzir o número de secretarias, que é o que nós vamos fazer, e os secretários, sem dúvida nenhuma, serão de São José dos Campos. Aqui a gente tem muita gente boa, qualificada. Eu já disse na minha fala sobre emprego, né, que eu falei que a gente tem muita gente qualificada aqui. Se eu
quisesse trazer gente de fora, eu estaria, na verdade, tendo um contrassenso do que eu tinha acabado de falar. Então, tem muita gente boa aqui que vai nos ajudar. Ao longo da caminhada, da campanha e pré-campanha, a gente já encontrou bastante gente e vai encontrar muita gente ainda. E a gente quer fazer de tudo para poder atrair pessoas novas também para o poder público. Essa é uma missão nossa nesse processo de transição e de formação do governo.